Eu quero começar com um relato de um senhor. Foi muito interessante o encontro com ele. Ele está com 15 anos que desencarnou e eu o encontro, não é? Esse encontro foi numa praça do plano espiritual e ele fez questão de ser nessa praça porque diz ele que foi ali que ele conseguiu fazer uma conexão muito forte com a luz interior dele. Então ele já começa me dizendo assim: Alu, eu desencarnei que nem um passarinho. Que nem um passarinho. Eu estava dormindo, eu deitei para dormir e de repente eu senti uma leveza muito grande na minha alma, uma paz. Minha companheira entrou no quarto, eu olhei para ela de um jeito que nunca tinha olhado. Claro que eu amava, vivemos mais de 60 anos juntos, casamos muito jovens e conseguimos ultrapassar todas as intempéries, não é, para atingir um relacionamento longo. E eu amava, sempre tive certeza disso, nós sempre vivemos muito bem, tivemos problemas juntos para enfrentar, mas sempre tivemos uma relação muito boa. Nós enfrentamos a vida com muita dificuldade, naquela época se tinha muitos filhos, nós não evitávamos filhos, então nós tivemos 8 filhos, então sustentar esses meninos, né, dar orientação, dar amor, era uma coisa que exigia muito de nós dois. Ela costurava, ela era costureira, e ela costurava para senhoras e para crianças. E aquilo ali ajudava a completar a renda. Então ela sempre foi assim uma companheira. Então isso foi unindo muito a gente. Nós fomos nos unindo muito. E ela entrou no quarto e eu senti, ele fez, eu estou falando para você aqui, estou me lembrando e revivendo. Ela entrou no quarto e eu senti que tinha uma coisa ali. Não é? Que tinha uma coisa, como se tivesse uma beleza que eu até então não tinha visto. E fiquei olhando para ela e ela ficou olhando para mim e me perguntou: o que é que você tem, meu velho? E eu disse para ela: eu te amo. E ela: ai, você agora está me dizendo isso? Não é? Não, tem muito tempo que eu não lhe digo isso. Ah, mas eu sei, mas eu estou precisando lhe dizer. E disse que ela ficou olhando para ele, assim, teve claramente um momento. Nós tivemos aquele momento. E eu deitei para dormir. Para mim foi de um momento para outro. Eu dormi e de repente eu estava neste lugar que nós estamos sentados aqui. Eu cheguei aqui, olhei, senti que tinha uma coisa diferente e instantaneamente eu pensei: eu vou levar algum tempo sem ver a minha mulher. Eu não pensei assim, desencarnei, morri, nada disso, mas me veio a certeza de que eu estava numa situação que eu precisaria levar um tempo sem ver minha esposa. E essa certeza é que fez com que eu ficasse muito fraco. Eu comecei a sentir tontura e fui socorrido aqui pelas enfermeiras, me levaram para o centro de reabilitação, não é? E aí sim, aí eu entrei num processo de depressão muito forte. Mas eu não pensei assim, porque eu morri, eu não vou ver. Não, Alu, não foi isso que aconteceu. Eu entrei numa depressão muito grande e só consegui sair no momento que o meu mentor espiritual conseguiu me explicar por que é que eu não ia ver minha esposa por um tempo. Eu não ia ver minha esposa por um tempo, porque eu tinha desencarnado. Era preciso eu me acostumar com essa distância, era preciso ela se acostumar com essa distância, não é? Cada qual viver um pouco o seu momento, de acordo com a situação, e que depois que isso passasse eu poderia voltar a vê-la.
Quando também eu disse, então eu morri, então não se morre, eu estou aqui, eu estou vivo. Você não... É isso, o que se chama na terra de morrer é o que você está vivendo aqui. Você está morto? Não, claro que eu não estou morto. E ele disse que aí ficou extremamente alegre. Ele falou, eu vivi uma alegria. Eu assim, olhando para ele. Eu saí da depressão, fui melhorando, não é? Comecei, que eu tinha certeza que agora eu ia vê-la e que na minha cabeça também a gente ia ficar para sempre aqui. Então, que era uma separação momentânea, foi porque eu estava desencarnado e ela não, mas que ela chegaria. E eu fiquei muito alegre, comecei a procurar saber o que é que eu podia fazer naquele intervalo. E a primeira informação que eu tive foi que eu entraria num processo terapêutico que a consequência seria eu começar a rejuvenescer, que é isso que acontece mesmo. Quando a gente desencarna e começa a lidar bem com o processo de morte, nós entramos mesmo em atendimentos terapêuticos, em trabalhos espirituais, para começarmos a entrar no processo de rejuvenescimento. E na hora que me disseram isso, eu disse, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se ela demorar de chegar aqui e eu estiver jovem e ela chegar velhinha, não vai me querer. Aí disse que eles começaram a falar, ele falou, não, eu vou aguardar. Bom, tudo bem, seu livre-arbítrio e tal, não tem nenhum problema. Não, eu quero estar aqui igualzinho, não é? Como é que vai ser ela velhinha? Eu, não, jovem, isso não vai dar certo. E passou uns 5 anos, quando ele foi avisado. Senhor Hamilton, nós temos uma notícia muito boa para dar para o senhor. Qual é a notícia? Sua companheira, que estava na Terra com você há muito tempo, já está aqui entre nós há 3 meses. Ele, 3 meses e vocês só me avisam agora? Foi como pôde, né? Foi como pôde. Por isso, não foi como pôde. Mas o senhor já pode vê-la neste momento. Quando chegou lá, ela tinha entrado em processo de rejuvenescimento espontâneo, porque às vezes a pessoa já desenvolveu uma certa luz, uma certa consciência, e não precisa também de estímulos nos chakras para passar por esse processo de... Você desculpa, é porque eu ri, né? De rejuvenescimento espontâneo. Tem gente que não precisa, foi o caso dela. Ela chegou, ela desencarnou em função de um derrame. Ele foi dormindo, ela desencarnou em função de um derrame e chegou no plano espiritual trazendo algumas sequelas no perispírito. E à medida que foi trabalhando as sequelas, ele foi rejuvenescendo. Quando ele olhou para ela, ele disse assim, você imagina, Lu, quando eu olhei para ela, isso já tem uns 10 anos, quando eu olhei para ela, ela estava assim com uns 40 anos. E eu com 70 e tantos anos. Eu fiquei tão envergonhado e ela ficou muito feliz ao me ver, não é? Nós nos abraçamos, foi um momento assim, que por mais que eu te conte, eu digo, eu sei, senhor Hamilton, não dá para a gente compreender, eu sei. São momentos muito, muito nossos. Mas eu fiquei olhando para ela assim, e disse, danada, não me esperou não. Chegou aqui, já quis fazer, não é? Eu brinquei com ele e disse assim, o Botox. Ele, como? Eu disse, não, eu estou brincando. Então ela já foi rejuvenescendo, senhor Hamilton? Foi. Ela foi rejuvenescendo e tal. E eu tive um impacto tão forte com relação a isso, que, pra você ter uma ideia, eu comecei a entrar no processo de estímulo, de rejuvenescimento, e está muito lento, eu não estou conseguindo. Aí chegou a esposa dele, aí eu olhei e entendi. Porque ela continuou rejuvenescendo, então ele está assim, com 50 anos, mas ela está com uns 20. Mas estão lá, estão juntos, se apoiando mutuamente,
não é? E por que eu escolhi entre tantos esse relato? Por causa disso, dessa história, daquela expectativa que a gente fica, eu vou manter assim para esperar. Em qualquer situação da vida, seja encarnado ou desencarnado, em que a gente diz, eu vou manter tudo igual para poder esperar. Não é? E às vezes o fato da gente estacionar não significa que os outros também vão estacionar. Ele disse que ele ficou, que ele levou um tempo assim, que ele estava tão feliz realmente por reencontrá-la, que essa felicidade superou, mas que ele sentia dentro dele um incômodo, como se, por que é que ela não me espera? Por que é que ela não me espera? Ele estava fazendo esse relato, nesta parte da conversa, e ela olhou para ele e fez assim, você quando quis morrer, você me esperou? E ele fez, porque ele já sabia, né, uns 15 anos lá, ele já tinha estudado, já tinha visto que ele não morreu antes nem depois, ele foi exatamente no tempo em que ele previu, em que ele foi se determinando para isso, né? E ela falou e ele ficou assim olhando para ela, e eu ao mesmo tempo fiquei pensando nisso, em quantas vezes a gente nem percebe que está fazendo, mas que está tentando esperar alguém. Eu tenho muita gente que me diz, alô, estou esperando minha esposa entender o seu trabalho e tudo, para a gente poder começar um trabalho com você. Eu nada digo, mas sei que não é bem assim, né? Quantas vezes, uma série de outras coisas, que a gente faz, não, eu vou esperar fulano, vou esperar tal pessoa para viajar comigo, e essa viagem nunca acontece.